Desde a saga de Alabasta, nos é revelada a existência de armas ancestrais que podem devastar o mundo, e seus respectivos nomes fazem referências a deuses da mitologia greco-romana. Uranus, o deus dos céus; Pluton, o deus do submundo; e por fim, Poseidon, o deus dos mares. Algumas dessas armas não foram reveladas ainda, mas nós acreditamos que todas elas já apareceram na obra, mas você pode não ter percebido, e são delas que vamos falar no vídeo de hoje. Muito se debate sobre o que podem ser as armas ancestrais que ainda não foram reveladas. Alguns dizem que Pluton é um barco gigante devido a algumas falas presentes em Enies Lobby. Outros dizem que Uranus pode ser a Lua, ou pode ser Enel. Tem até mesmo quem diga que seja uma Akuma no Mi ou o misterioso ovo que sempre aparece no convés do Oro Jackson, o famigerado navio de Gold Roger. Mas nós aqui do canal Akagami acreditamos que o grande Oda Sensei não esteja apenas omitindo quem são essas armas, e sim brincando com os leitores, espalhando as informações como se fossem peças de um enorme quebra-cabeça, para que nós leitores possamos uni-las e descobrirmos o que são essas armas que irão fazer total diferença na guerra final do mundo de One Piece. A nossa teoria é baseada em uma antiga teoria do Reddit, a teoria dos 3 Cs. Então, antes de falar sobre a nossa teoria, vamos fazer uma explicação sobre a teoria dos 3 Cs. Essa teoria consiste em dizer que cada uma das armas é constituída por 3 componentes: condutor, carruagem e cavalaria, como se fosse a representação de um guerreiro greco-romano que vai à guerra em cima de uma carroça puxada por vários cavalos. Inclusive, esse conjunto de ideias é trabalhado várias vezes em One Piece, o que nos mostra que no imaginário de Oda, esse conceito estético é totalmente plausível para o sistema de mundo que ele criou. Inclusive, já foi trabalhado várias vezes. Até agora, podemos ter certeza que a arma Poseidon é a princesa Shirahoshi, e nessa mesma saga nos é apresentado uma enorme arca ancestral, chamada de Noah. Também nos é apresentado o poder de Shirahoshi, que é dar ordens para as criaturas marinhas mais fortes do mundo. Sendo assim, temos a formação exata dos 3 componentes necessários para que a teoria dos 3 Cs possa fazer sentido: condutor, sendo Shirahoshi; carruagem, sendo Noah; e cavalaria, sendo as criaturas marinhas. Mas a pergunta que fica é: e enquanto as outras 2 armas? Já sabemos que Franky carregava consigo as plantas para a construção de Pluton, que é dito ser um grande navio, mas é aí que está a grande pegadinha de Oda. Ele nos induz a acreditar que não possa existir a fruta do peixe e nos é revelado que existe. Ele nos induz a acreditar que não se pode ter 2 poderes de Akuma no Mi em um mesmo corpo e nos é revelado que é sim possível. E agora, ele nos induz a acreditar que a arma Pluton é um barco, quando na verdade esse barco é apenas um dos componentes dessa arma. O que Franky possuía era na verdade as plantas para construir a carruagem de Pluton. Talvez Franky tenha usado conceitos dessa planta para construir Toussaint Sunny, o navio dos sonhos. Ou quem sabe, Sunny seja apenas uma parte funcional da grande arca da arma Pluton. Agora vamos falar sobre os possíveis candidatos a condutores de Pluton. Mas antes é bom lembrar que o Oda usa uma dinâmica em 3 níveis de altitude, onde Shirahoshi é uma criança insegura com poderes sobrenaturais e de família real, de um povo subaquático que vive isolado do resto do mundo, e que teve um alto nível de interação com o Ruffy durante sua saga. Então talvez o condutor de Uranus, que representa os céus, seja uma criança insegura, de família real, com poderes sobrenaturais do povo alado, que assim como a Ilha dos Tritões, também vive isolado do resto do mundo, e que também teve um alto nível de interação com o Ruffy durante sua saga. E o condutor de Pluton talvez também seja uma criança insegura, de família real, de um povo da superfície, que vive isolado do resto do mundo. E o personagem que se encaixa perfeitamente nesses parâmetros até agora é Momonosuke, que tem um grau elevado de intimidade com o protagonista da história, Ruffy. Momonosuke é o príncipe de Wano, um país que, mesmo estando na superfície, vive isolado do resto do mundo. Além disso, Momonosuke provou ter poderes sobrenaturais se comunicando com Zunisha, um grande animal da superfície, assim como Shirahoshi fez na saga da Ilha dos Tritões, enquanto se comunicava com as criaturas marinhas. Até agora temos muitas informações convincentes a respeito de Poseidon e Pluton. Só nos resta agora falar sobre Uranus, a arma que representa os céus. Logo no início da história, Oda nos apresenta uma incrível saga de aventura, onde os Chapéus de Palha viajam para uma ilha no céu, a Saga de Skypiea.
Acreditamos que as respostas sobre o que é Uranus estão escondidas nessa saga. Vamos então fazer uma avaliação geral sobre a saga. Assim como na superfície e na profundeza dos mares, o conceito de um grande barco é apresentado através das plantas de Plutão e da Arca Noa, em Skypiea temos a Arca Maxim, uma enorme arca que pode voar, feita através de trabalho escravo para atender os desejos de Enel. Entretanto, Enel é um personagem com uma postura de um guerreiro forte e orgulhoso, e não tem o perfil de alguém que consiga elaborar um projeto engenhoso como a Arca Maxim. Então, se as plantas da Arca Maxim foram elaboradas por outra pessoa, como Enel conseguiu colocar suas mãos nessa planta? E as respostas para isso também estão na saga de Skypiea. Em um flashback, vemos que Enel e seus sacerdotes atacam o palácio de Skypiea e destituem o atual deus Ganfal do trono. Então podemos concluir que a partir do momento em que Enel tem completo acesso a todo o palácio, ele pode ter encontrado essas plantas que, assim como a linhagem de carpinteiros de Walter Seven estavam protegendo as plantas de Plutão, as plantas da Arca Maxim também estavam sendo protegidas pelos deuses que ocupavam o palácio real de Skypiea com o passar das gerações. A aparência da Arca Maxim remete a algo antigo e lendário, e até mesmo se parece com uma versão voadora de Noah. A Arca Maxim é sem dúvidas a carruagem perfeita para carregar o condutor de Uranus. Vamos agora então falar sobre a cavalaria que puxará a Arca Maxim pelos céus. Durante a saga de Skypiea aprendemos muito sobre as enormes criaturas que vivem no Mar Branco, e essas criaturas seriam perfeitas para voar pelos céus puxando a grande Arca Maxim. E não para por aí. Há mais de 20 anos atrás existia um ovo gigante muito curioso no navio dos Reis dos Piratas, que pode ser uma dica de mais um integrante da cavalaria. Podemos imaginar que logo após Roger ser executado, a tripulação ainda permaneceu junta até o ovo chocar, e só depois disso, cada um deles seguiu seu próprio caminho. Esse seria um ovo de uma enorme criatura voadora, talvez uma enorme ave, talvez um grifo ou quem sabe até mesmo um dragão. E se isso aconteceu há mais de 15 anos atrás, então no tempo atual essa criatura já não deve ser mais um filhote. Agora vamos à principal e mais chocante parte dessa teoria. Quem seria o condutor de Uranus? Existe algum personagem que se encaixa nos mesmos parâmetros dos outros dois condutores? E a resposta é sim, existe. E o nome desse personagem é Aisa. Assim como Momonosuke e Shirahoshi, Aisa também é uma criança insegura de um país isolado do resto do mundo. Com suas asas, Aisa mostra que ela pode representar o povo alado, assim como Shirahoshi, com sua cauda de sereia, representa o povo tritão, e Momonosuke representa o povo da superfície. E assim como os outros dois, Aisa também contém poderes sobrenaturais, e durante a saga de Skypiea, ela demonstra esse poder várias vezes, mostrando que tem um potencial para usar o mantra tão absurdo quanto o de Enel. E não é apenas isso. Em várias oportunidades, Oda fez questão de mostrar que ela também sentia as vozes desaparecendo de sua cabeça, conforme as pessoas morriam no jogo de sobrevivência que Enel estava promovendo no Upper Yard. E assim como Shirahoshi e Momonosuke, Aisa é aquele tipo de personagem criança que acompanha Ruffy por vários momentos da saga e cria um vínculo com o protagonista, participando inclusive de vários momentos importantes da saga. Já conhecemos muito bem Oda e sabemos que ele não faz nada à toa. Porém, algo importante a se lembrar é que não sabemos se Aisa veio de uma linhagem real ou não. Ela é apresentada como uma menina da tribo, mas não sabemos quem são seus pais, ou qualquer tipo de parentesco. E isso é muito incomum, e podemos te explicar o porquê. Todos os personagens crianças que se relacionam com o Ruffy têm seus pais ou responsáveis revelados em algum momento. Mas por algum motivo, com Aisa isso foi diferente. Ela é a única personagem que, além de se encaixar no perfil de condutora de Uranus, ela não teve seu parentesco revelado. Existe apenas uma cena onde ela aparece recém-nascida chorando no colo de uma mulher que não sabemos se é ou não sua mãe. Essa mulher diz que Aisa chora toda vez que ocorre um conflito dentro da tribo. Vamos recapitular todas as crianças que se envolveram com o Ruffy até agora e conferir seus parentescos. Rika é filha de Ririka do arco de Shelltown. A tripulação do Usopp não se relaciona diretamente com o Ruffy, e sim mais com o Usopp. Eles diziam que seus pais não gostavam que eles brincassem com o Usopp. Em Arlong Park, o garoto da vila de Gossa diz que seus pais morreram e ele não se relaciona diretamente com o Ruffy. Quanto a Aisa, não sabemos nenhum parentesco até agora.
Chimney é neta de Kokoro e Ton-san. Shirahoshi é filha de Neptune e Otohime. Em Punk Hazard, vemos várias crianças aleatórias, e Momonosuke é o único que se relaciona diretamente com Ruffy, e já sabemos que ele é filho de Oden e Toki. Otoko é filha de Tonoyasu. Otama, não sabemos ainda quem são seus pais, porém, o arco ainda não acabou e ela não se encaixa no perfil de condutora de Uranus, por aparentemente não ter nenhuma ligação com os céus. Acreditamos que Joy Boy seja um título para aquele que possa guiar as armas ancestrais, e Ruffy é aquele que herdará esse título, já que Joy Boy pode ser traduzido como o garoto divertido. E é por isso que existe uma mensagem do antigo Joy Boy no Poneglyph da Ilha dos Tritões, pedindo perdão por não ter conseguido cumprir sua missão quanto à Arca Noah. Segundo a rainha Otohime, o mundo então teria um ciclo natural onde em uma determinada geração nascem crianças representando as 3 principais raças com poderes extraordinários, e Joy Boy é aquele que consegue contagiar essas crianças poderosas com todo o seu carisma. Um dos principais motivos de Aisa ser a maior candidata a condutora da arma Uranus é seu tempo de tela, sendo a terceira criança que mais interagiu com Ruffy em toda a obra, tendo o mesmo tipo de ênfase em sua saga quanto Shirahoshi teve na Ilha dos Tritões e Momonosuke está tendo em Wano. Esse foi o resultado do levantamento que fizemos das 5 crianças que mais interagiram com Ruffy até agora na obra. E as 3 primeiras posições são exatamente os 3 que estão na nossa teoria, seguidos por Otama em 4º lugar, que ainda não teve sua saga finalizada, mas que não tem nada a ver com a temática dos céus. E seu poder não é de nascença, e sim de uma Akuma no Mi. E em 5º lugar temos Chimney, neta de Kokoro e Ton-san, e que sinceramente não tem nada a ver com o perfil dos condutores. Existem outros detalhezinhos que podem ser pequenas informações que tornem Aisa uma personagem no mínimo mais misteriosa do que já parece ser. Aisa faz aniversário em 3 de janeiro, o 3º dia do ano. Aqui no canal Akagami acreditamos que ao fim do arco de Wano, Momonosuke pode dar uma ordem para Zunisha salvar o Wano, assim como Shirahoshi deu a ordem para o Rei dos Mares salvarem a Ilha dos Tritões. Dessa forma, Momonosuke seria a segunda arma ancestral a ser confirmada por Oda, sobrando apenas a terceira arma, Uranus. Por isso, Aisa faria o aniversário no 3º dia do ano, pois ela seria a terceira arma a ser confirmada. Uma outra curiosidade é que o número 4 na cultura japonesa representa a morte, e Shirahoshi faz aniversário no dia 4 de abril, o 4º dia do 4º mês do ano. Será que isso pode ser alguma dica da morte de Shirahoshi ou de alguém ligado a ela na Grande Guerra Final? Ficaremos atentos a isso. O aniversário de Momonosuke é dia 7 de outubro e ainda não encontramos nada que possa fazer referência a essa data. Se você encontrar algo interessante, sinta-se à vontade para nos contar aqui nos comentários. Outra curiosidade sobre Aisa é que atualmente ela usa um chapéu que possui o mesmo símbolo ondular de uma cobra que já apareceu várias vezes em One Piece. Inclusive, esse símbolo aparece como uma tatuagem de um dos piratas do Shanks. Muitos personagens de outros arcos voltaram a aparecer em One Piece, mas os personagens de Skypiea seguem tendo destaque apenas em histórias de capa, pois se trata de um país isolado. O momento perfeito para vários personagens da saga de Skypiea retornarem para a obra seria o mesmo momento que fosse revelado que Aisa é uma arma ancestral. E para finalizar o vídeo, vamos teorizar um pequeno roteiro que poderia vir a acontecer no fim de One Piece, ou talvez até mesmo na saga de Elbaf. Enel, que atualmente está na Lua, descobriria através das ruínas antigas que Aisa é a condutora da arma Uranus. Ele retornará a Skypiea com o objetivo de sequestrar Aisa. O Aipa é notificado do que está acontecendo, mas ele chega tarde demais. Entretanto, durante a saga de Skypiea, vemos que o Aipa é o demônio Berserker e descendente do grande guerreiro Kalgara. Não é do tipo que deixaria isso passar em branco. O Aipa reuniria outros guerreiros Xandias de elite, como Braham, Laki, Kamakiri e Genbo, e partiriam para o Mar Azul com a intenção de recuperar Aisa das mãos de Enel. Nesse momento, eles se encontrariam com Mont Blanc Cricket,
e formariam uma aliança. Dessa forma, teríamos a temática do propósito herdado sendo levantada mais uma vez por Oda, pois a mesma amizade entre Noland e Calgara, há séculos atrás, seria revivida por seus descendentes, que partem em uma aventura para salvar uma das armas que irá definir o destino desse mundo na grande guerra final. E talvez o momento mais conveniente para que tudo isso aconteça é exatamente na saga de Elbaf, e vamos te explicar o porquê acreditamos nisso. Em Skypiea, Gunfall explica que a entrada mais convencional que existe para se chegar ao Mar Branco é a entrada de High West, que em inglês significa o Alto Oeste. Se olharmos para o mapa de One Piece, perceberemos que se a ilha de Skypiea se localiza no começo do Paradise e Elbaf provavelmente sendo uma das últimas ilhas do Novo Mundo, podemos concluir com precisão que a entrada pode estar em Elbaf, que ficaria ao oeste de Skypiea, pois o Novo Mundo fica ao lado do West Blue. Talvez essa entrada possa até mesmo ter uma semelhança com a Bifrost, uma estrada de arco-íris presente na mitologia nórdica, e sabemos que a temática de Elbaf é uma temática nórdica. Em outras palavras, a saga de Wano nos revelaria Momonosuke sendo Pluton, e em Elbaf teríamos a revelação de que Aissa é Uranus. E aí, pessoal, gostaram da teoria? As armas ancestrais são um grande mistério de One Piece e ainda não temos muitas informações sobre elas, mas ainda assim a gente faz o que pode com as informações que a gente já tem. E se você não concorda com a teoria, não tem problema. O mais importante é a gente continuar fazendo essa troca de ideia, que é a parte mais legal de teorizar sobre o One Piece. Então é isso aí, galera. Curte e comente para ajudar o canal a crescer. E lembre-se, One Piece não se lê, One Piece se estuda. Valeu!